Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a diferença entre três funções novas que a Microsoft liberou para o Office. São as funções texto antes, texto depois e texto divisão. Então, se você quiser aprender como usar cada uma delas, para que serve e em que situação específica usar cada uma, fica aí que nessa aula eu vou te ensinar. E para te ensinar a diferença entre essas três fórmulas novas que a Microsoft liberou para a versão 365 do Excel, eu vou pegar esse exemplo aqui, tá? Nesse exemplo eu tenho um clássico de como as informações podem vir quando você faz uma extração de um sistema ou de uma base muito grande. Às vezes você vê a informação em um sistema no formato de tabela e quando você extrai, ele vem nesse formato assim, ó, no formato de script. E aí, para você conseguir separar as informações do jeito que você quer, você pode utilizar as funções texto antes, texto depois e dividir texto. Lembrando que essas funções estão disponíveis apenas para quem tem a versão 365 do Office, beleza? Se você tem essas versões, pode dar um sinal de igual em qualquer célula e pesquisar esses nomes, ó, que aparece lá, texto antes, texto depois e dividir texto, beleza? Vamos começar com a texto antes, tá? A texto antes, pessoal, ela traz uma solução para um problema que a gente tinha antigamente no Excel. Antes, se você quisesse pegar uma parte de um texto que estivesse antes de um delimitador, você tinha que usar duas ou às vezes até três funções de texto do Excel ao mesmo tempo. Era complicado. Geralmente a gente utilizava a função procurar junto com esquerda, ou procurar junto com direita, ou procurar junto com extrair texto, tá? Nesse caso aqui, eu vou querer pegar apenas a parte do texto que está antes dessa barra aqui, tá vendo? Então, eu quero retornar tudo que está antes da barra. Perceba que antes da barra eu tenho a informação de nome das pessoas, tá vendo? E depois da barra eu tenho as idades dessas pessoas, beleza? Provavelmente isso estava num sistema, né? Em uma tabelinha, né? Duas colunas, uma de nome e outra com idade. E quando a gente extraiu, veio nesse formato de script. Beleza. Quero extrair todos os nomes, ou seja, tudo que está antes da barra. Eu posso usar a função texto antes. E olha como ela deixa prática as coisas agora. A gente só precisa informar que texto é esse que a gente quer extrair algo, tá? E eu vou selecionar essa célula que tem o texto completo e a gente forma o delimitador, tá? Nesse caso, o delimitador é a barra, porque eu quero tirar tudo que está antes da barra, certo? Depois, a gente tem alguns argumentos que são opcionais, né? Esse instance none, né, número de repetição, seria a gente usaria caso tivesse, por exemplo, duas barras, entendeu? E aí, se você quisesse retornar todo o texto que está antes da primeira barra ou da segunda barra. É para isso que serve esse número de instância. Tem o número de correspondência, tá? Nesse caso, a gente está pesquisando por barra, mas imagina que você estivesse pesquisando por uma palavra, né? Então, por exemplo, quero retornar tudo que está antes de Jéssica, tudo que está antes de Diego, tá? Nesse caso, esse argumento match mode, a gente pode definir se a gente está procurando, né, diferenciando com maiúsculas e minúsculas ou não, beleza? Também tem esse terceiro argumento opcional aqui, tá? E eu estou falando argumento opcional, vocês podem ver que eles estão sempre entre os colchetes, ó. Primeiro opcional, segundo opcional, terceiro opcional, tá? Beleza. Tem esse match end, tá vendo, ó? Match end, que serve para a gente definir exatamente que tipo de correspondência que ele quer fazer, né? Se vai fazer uma correspondência, né, que corresponde ao final daquele pedaço de texto ou que não corresponde ao final do pedaço de texto. E por fim, a gente também tem um argumento para definir uma mensagem de erro, ou seja, imagina que eu estou procurando pela barra aqui, tá? Estou procurando por uma barra e por acaso ele não encontra a barra. Aparece uma mensagem de erro, como por exemplo, não encontrado, né? Posso definir uma mensagem padrão, beleza? Então, são dois argumentos obrigatórios, que é o texto e o delimitador, e quatro, ó, 1, 2, 3, 4 argumentos opcionais. Para mostrar para vocês que eles são realmente opcionais, ó, eu vou deixar apenas os dois primeiros argumentos. Estou tirando tudo que está antes da barra no texto da célula A1. E olha só, dei Enter, ele realmente retornou tudo que estava antes da barra. Ó. Repara aqui, tudo que está antes da barra é isso, e o retorno da fórmula é esse, certo? Gente, se a texto antes trouxe tudo que está antes da barra, imagina que eu quero trazer tudo que está depois da barra. Vou usar a texto depois. Olha lá, hein?
Vou passar os mesmos argumentos da texto antes, ou seja, o texto de onde eu vou extrair algo e o delimitador, tá? Eu vou querer retornar tudo que está depois da barra. Olha lá, ó, texto e barra. E os outros argumentos opcionais eu vou deixar vazios nesse caso, tá? Não preciso. E tá lá, retornei todo o texto que está depois da barra. Repara, ó, o texto que está depois da barra é esse, o retorno da fórmula é esse, tá? Agora, mais uma coisa interessante é o seguinte, aqui eu estou retornando sempre nome, né, que é o que aparece primeiro, certo? E depois efetivamente os nomes, né? Fernanda, Marcelo, Diego, Jéssica. Aqui também, idade, ponto e vírgula, e depois as idades. Imagina que eu quisesse remover esse texto aqui, ó, esse nome que está aparecendo antes e essa idade que está aparecendo aqui. Eu quero que apareça realmente apenas os nomes e as idades das pessoas. Que fórmula que eu posso usar para fazer isso? Posso usar a texto depois mesmo. Por quê? É só eu pegar a texto depois para retornar tudo que está depois do primeiro ponto e vírgula, tá bom? Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui do lado texto depois, e aí eu vou querer retornar tudo que está depois do ponto e vírgula nesse texto aqui, tá? Ponto e vírgula, e aí o argumento que eu vou botar de delimitador é ponto e vírgula. Nessa fórmula, eu vou precisar usar esse terceiro argumento opcional, que é o instance num, tá? Que eu quero especificar que é para retornar tudo que está após o primeiro ponto e vírgula. E aí eu dou Enter e repara, depois do primeiro ponto e vírgula, o que eu tenho? Fernanda, Marcelo, Diego, Jéssica, tá? Só para vocês visualizarem, o que aconteceria se ao invés de 1 eu colocasse 2? Ele ia retornar tudo que aparece depois do segundo ponto e vírgula nesse texto. Olha lá, ó, primeiro ponto e vírgula, segundo ponto e vírgula, tá vendo? Então ele começaria retornando a partir de Marcelo, vamos ver? Dei Enter, olha lá, Marcelo, Diego, Jéssica, tá vendo? Bem interessante, né? Então a gente consegue utilizar texto antes junto com texto depois, e nesse caso aqui também, ó, uma texto depois dentro da outra. Olha lá, ó, texto depois, quero retornar tudo que está, tudo a partir desse texto, né? Tudo que está a partir do ponto e vírgula, e aí eu vou definir o instance num dele, né? Qual ponto e vírgula? O primeiro. Olha lá, ó, botei 1 e pronto. Todas as idades, perfeito? Então, pessoal, texto antes e texto depois facilitam muito a nossa vida. Dá para fazer isso daqui sem utilizar texto antes e texto depois, só que vocês têm que utilizar 2, às vezes 3 fórmulas de texto no Excel ao mesmo tempo, tá? Com apenas uma fórmula, a gente já consegue trazer esse resultado agora, beleza? Muito interessante essas funções novas do Office 365. E eu vou mostrar também a dividir texto. A dividir texto, pessoal, ela serve para a gente não tirar partes, tá? Mas organizar esse texto de uma forma diferente, tá? Como assim? Texto antes e texto depois, repara que a gente só está retornando o que está vindo depois da barra ou antes da barra. A gente está recortando uma parte do texto. Agora, a dividir texto, ela vai pegar um texto, tá? Que é esse aqui, e eu vou dividir ele em linhas e em colunas. Por exemplo, se eu quisesse dividir ele em colunas apenas, tá? Quero 2 colunas, uma com o que está antes da barra e outra com o que está depois da barra. O que eu posso fazer? Eu posso colocar esse primeiro argumento aqui, que é o delimitador de coluna, tá vendo? Esse argumento eu vou botar aqui a barra. Ou seja, o que está antes da barra fica em uma coluna, o que está depois da barra fica em outra coluna. Vamos ver como é que fica? Olha só como é que ficou. O que estava antes da barra, ó, que eu estou marcando em vermelho, ficou em uma coluna. O que está depois da barra, que eu estou marcando em azul, ficou em outra coluna, tá? Então, repara que eu não estou deixando de apresentar nada, eu estou apresentando tudo que está no texto original, só que eu estou dividindo em colunas diferentes. E se, além de dividir em colunas, eu quisesse dividir também em linhas? Olha que interessante. Vou voltar aqui na fórmula e olha só, o segundo argumento é esse delimitador de colunas, mas o terceiro, que é opcional, é o delimitador de linhas, tá? Nesse caso, eu vou usar como delimitador de linhas o ponto e vírgula, tá? Ou seja, isso daqui que está tudo numa célula só, vai aparecer em uma linha o nome da Fernanda, no outro o nome do Marcelo, Diego, Jéssica e assim por diante. Da mesma forma aqui, ó, idade, né? Vai aparecer em uma linha o valor 25 e outra linha o valor 32, depois 50 e 19, ó. Vai ficar cada um em uma linha, tá vendo? Então vamos lá, ó. Vou botar mais um argumento, que é o delimitador de linha, e agora ele vai ser ponto e vírgula, tá?
Todos esses delimitadores, repara que eu estou passando entre aspas, tá bom, pessoal? Porque sempre que a gente passa um argumento texto para uma fórmula de Excel, a gente tem que colocar esse argumento entre aspas. Vamos lá, dei o Enter e olha o resultado que a gente teve. Percebam que é como se ele tivesse primeiro dividido por colunas e depois dividido por linhas, tá? Então ficou aqui, primeira divisão por colunas, que é o que a gente tinha antes, tá? Os nomes na primeira coluna e idade na segunda. Só que quando ele foi fazer a segunda divisão, que é a divisão por linha, né? É como se ele tivesse olhado apenas o conteúdo de uma. O que a gente precisa fazer é inverter a ordem aqui, tá? Utilizar o ponto e vírgula como delimitador de coluna e a barra como delimitador de linha. Olha como é que vai ficar. Vai ficar no mesmo formato que está lá em cima, beleza? Eu usei o ponto e vírgula como delimitador de coluna e a barra como delimitador de linha. E aí, o resultado que a gente tem é esse, beleza? Então, quando utilizar cada uma dessas funções novas, texto antes e texto depois é quando você quiser extrair uma parte de texto que está antes ou depois de um delimitador. Já dividir texto é quando você não quer extrair parte nenhuma, você quer mostrar o texto inteiro, mas você quer organizar ele em linhas e em colunas, tá bom? Então, pessoal, são 3 fórmulas novas que se você tem a versão 365 do Office, você já pode testar aí. E agora é com vocês, pessoal. Agora que vocês assistiram a aula, baixem o material e pratiquem aí se você tiver o Office 365. Beleza, pessoal? Se você curtiu essa aula, coloca aqui nos comentários o Manda Mais. Porque se você escrever aqui nos comentários Manda Mais, eu vou entender que você gosta desse conteúdo de novas fórmulas, de novos recursos que vão sendo adicionados no Excel. E se vocês gostarem bastante, eu vou continuar produzindo conteúdos nessa linha. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.